igreja, né? Aqui a gente tem isso. Minha vida secular, minha vida na igreja. Há muitas pessoas que fazem uma separação entre relação à igreja e relação ao mundo. E tem essa divisão. E a gente fala vida secular, vida na igreja. Lá em Israel não existe isso. Lá existe com a sua vida. A música que se canta, ela exalta a Deus. As danças que eles dançam é para exaltar o Senhor. As festas são festas estabelecidas por Deus. Então não há em Israel vida secular. Não há para o povo de Deus duas vidas, separação entre uma vida e outra. Aqui fora eu posso falar essa palavra, lá dentro da igreja eu não posso. Não pode falar lugar nenhum. Dentro da igreja eu não posso botar essa roupa, mas lá fora eu posso, nada disso. É a mesma roupa, é o mesmo lugar. A terra é santa, o lugar é santo. E onde eu pisar a planta dos meus pés, ali também é santo. Essa é a ideia de Deus para Israel. Por isso ele diz assim: libera o povo para que venham para uma terra que eu dei a eles, o lugar onde eles vão viver para sempre. Por isso Moisés disse ao povo: olha, se andar no caminho do Senhor e não se desviar, vocês vão possuir essa terra para sempre. Então a ideia de Deus era que Israel permanecesse naquele lugar e fosse santo em todos os sentidos. Que a relação de Israel com a igreja fosse uma relação diária, constante, permanente, todo dia, no trabalho, na rua, nos negócios, nas relações com as pessoas, em todas as ações. Só que aconteceu o seguinte: a coisa foi mudando. Porque normalmente assim, o homem ele tem esse parar, dar uma reduzida na marcha, né? Ele vai muito bem, daqui a pouco ele dá aquela esfriada. E quando ele dá essa esfriada, aí ele começa a olhar para o lado, começa a olhar para outras coisas, e é quando ele deixa de fazer a vontade de Deus. É quando ele deixa de fazer o que Deus manda. É quando ele deixa de andar exatamente naquilo que Deus determina. Mas o povo, embora fazendo isso, o povo queria as bênçãos de Deus. Embora agindo muitas vezes de forma dupla, com duas ações, duas atitudes, dois modos de viver, eles queriam a bênção de Deus. Eles desejavam a comunhão para benefício próprio, pessoal. Então eles mantinham a sua relação religiosa. Eles mantinham o contato com Deus. Isaías é um profeta que vai trazer nesse tempo uma palavra para tentar fazer com que eles se modifiquem, para tentar uma mudança, embora isso não iria acontecer, embora isso não estava mais no projeto de Deus. As mudanças só aconteceriam na vida de Cristo, quando Deus tomaria um povo somente seu, propriedade exclusiva sua. Esse Israel já estava condenado ao exílio, e a sua história era de sofrimento e dor mesmo. Mas eles queriam a presença de Deus. Isaías vai trazer algumas profecias, algumas palavras com relação ao Messias, com relação à vida de Cristo, com relação às transformações que Deus vai operar e já operou no mundo e também vai continuar operando. Mas aqui ele faz uma parada para um sermão, uma orientação da parte de Deus que pudesse ensinar o povo o que verdadeiramente aproximava o povo de Deus. Porque alguns podiam pensar: o que me aproxima de Deus é o melhor sacrifício. O que me aproxima de Deus é o jejum. Fazer jejum é me aproximar de Deus. Eu vou ter
o coração mesmo não mostra para Deus. O coração mesmo não é visto por Deus, é escondido às 7 chaves. As ações, as atitudes é que revelam o que verdadeiramente está dentro do coração. Que o nosso andar, o nosso proceder, ele trai mesmo. Eu estava contando ontem para o Jorge uma história. Eu não sei se é história ou se é história, agora hoje isso não existe mais. Mas alguém contava que um determinado homem, muito crente, muito assim, fervoroso aos olhos das pessoas, ele trabalhava com construção civil, trabalhava com uma obra. E lá nessa obra ele costumava falar para as pessoas, exaltar as pessoas, pregar a palavra, essa coisa toda. E o bom crente que ele fazia sempre. Só que ele fazia isso. Mas é como botar aquele roupão, né, que algumas igrejas usam, e só mostrar para as pessoas que você tem aquilo ali. É como botar uma camisa do ministério, vamos pegar nossas coisas aqui, o ministério da intercessão, e só na igreja. É como pegar a camisa da intercessão e só ser intercessor na hora que bota a camisa. E depois que tira, não é mais. E esse homem era crente assim. Esse homem era alguém que as pessoas viam ele como servo de Deus, ele se mostrava como tal. Só que nós não podemos ser apenas aquele que mostra. Nós temos que ser. Nós temos que sentir que somos. Sabe? É como dizer assim, olha, eu sou brasileiro. Sou brasileiro. Eu amo o Brasil. Eu gosto da minha pátria. Mas se alguém pagou uma passagem para os Estados Unidos, eu gosto mesmo. Não é brasileiro. E daí? Falando isso por falar. Brasileiro é aquele patativa do Aradeira, lá do Nordeste, esqueci o nome dele. Ele disse: eu não vou aprender língua estrangeira nenhuma. Eu sou brasileiro, quem quiser falar comigo, que venha falar na minha língua. Esse é brasileiro. E outras coisas que ele disse, que está gravado na história, é o nordestino firme, brasileiro. Então, brasileiro é isso, é alguém que defende, que luta, e que se mostra, mas não para que as pessoas vejam, porque você se sente brasileiro. É como ser servo de Deus. Sou servo de Deus. Aqui na igreja, fora da igreja, aonde estiver, sou servo de Deus. Vou agir como servo de Deus em qualquer lugar. Esse homem era servo de Deus na aparência. E ele gostava de na hora do almoço, quando o pessoal sentava com o salado no refeitório, ele botava a comida dele ali, curvava a cabeça e orava assim: muito obrigado por esse pão, por esse alimento. E as pessoas, só que um dia a máscara caiu, porque começaram a aparecer uns gatos no trabalho, e ele abriu lá na quinta dele, começou a orar. E como ele demorava muito, né, a oração do fariseu, o gato veio, subiu a mesa e começou a comer a comida dele. Quando ele abriu os olhos, terminou a hora que abriu o olho, o gato estava comendo o dele. Ele pegou o garfo e saiu gritando todo tipo de palavras, querendo matar o gato. Não é assim. Não é desse jeito. Aquele que é de Deus, ele domínio. Domínio? Quem é domínio próprio? Ele é capaz de conter os sentimentos que estão dentro do seu coração, medo de raiva e de ódio. E na raiva, você vai comer o gato, você vai ficar aborrecido. Mas você vai pensar em quê? Em controlar o seu próprio instinto. Israel precisava aprender, entender o que significava buscar a presença de Deus. E eles pensavam
que jejuando haveria essa aproximação. Porque tem gente que fala, vou fazer jejum, vou ficar sexta, sábado, domingo sem comer. Tá bom, quem fica sem comer não come. Só isso. Mais nada. Mais nada, só isso. E será que é esse o jejum que Deus quer? Será que é esse o jejum a que a Bíblia se refere? Não, esse é um jejum normal, todo faz. Aí Isaías vem e vai trazer uma palavra de Deus. Não é uma interpretação, não é uma visão do profeta, não, é Deus quem manda falar ao povo. Então, essa palavra aqui não tem contestação. Essa palavra aqui não tem interpretação. Ela é o que é. Ela vai ser seguida de acordo com ela é. Por isso, a gente, ao ler esse texto, a gente precisa analisá-lo juntos, pensar nele juntos, como igreja, como povo de Deus. Primeiro, o Senhor diz assim ao profeta: grite, não se contenha, levante a voz como trombeta e anuncie ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Então ele já chama o profeta e diz: olha, o que você vai falar vai ser contrário àquilo que eles estão fazendo. O que você falar é denúncia. O que é denúncia? Se alguém cometeu um erro, vai lá e entrega a pessoa. Você denúncia. O que você vai fazer é isso: você vai denunciar o pecado do meu povo, vai anunciar o pecado do povo. É como se chegasse numa lugar onde as pessoas consomem drogas e levantasse a voz e falasse: vocês que estão cheirando aqui vão todos para o inferno, porque isso aí não é de Deus. E você que está vendendo vai para o inferno também, porque traficar não é de Deus. Sabe o que pode acontecer? Sabe que fazer isso aí no chapadão, na sua velhinha da vida aí, vai ter duas cabeças. A não ser que estejam muito cheios da graça do azeite, da unção de Deus. Ninguém mexe. Ninguém mexe. Mas é como fazer isso. Falar sobre vida, conduta, procedimento de um povo. E é o que Deus está dizendo: é denúncia. É colocar as pessoas em confronto. É colocar as pessoas numa situação difícil. E isso é complicado. Você arruma problemas, né? Quem quer ouvir a verdade? Quem quer ouvir as verdades que estão dentro do próprio coração? Ninguém quer ouvir. Ninguém. Uma vez um missionário encontrou um desses meditadores aí de religião oriental, e eles estavam conversando com ele, e esse irmão falou assim: vocês evangélicos, né? São convictos que são salvos, que Cristo é o Senhor de vocês são convictos que tem uma vida de santidade? Aí ele falou: claro, nós somos, evidentemente, mas vocês têm muita sensualidade, né? Aí eu falei: mas muita sensualidade. Isso ele conversando na rua com o monge, o seguidor daquela religião oriental, meditação, e ele conversando: mas por que você diz isso? Porque passaram aqui 3 moças que você acompanhou ela disfarçadamente com os olhos. Aí o cara ficou assim. Aí o cara ficou: mas não, ele não, tudo bem, eu não estou te julgando, mas eu estou vendo. E ele se desarrumou. Ele ficou desarrumado. Porque não está na aparência.
sinalzinho da internet, já ouviram ali? Tem uma seta para cima ou para baixo, né? Uma manda e a outra recebe. Quando está só mandando, o que acontece na internet? Ela fica lenta, né? Ela fica lenta, a gente fica chateado. Tenta aí, nossa, não anda, porque está só mandando, e às vezes nós estamos só mandando sinal. E cadê? Não tem sinal para a gente. Não vira a página da nossa vida para um tempo melhor, para uma experiência maior, para um movimento maior. Por quê? Por quê? Pelo tempo de Deus. Desculpa. Pelo amor de Deus, desculpa. Vamos arrumar uma série de desculpas. Mas Isaías não vai desculpa. A palavra de Deus a Isaías não tem desculpa. Porque ele começa dizendo assim: ó, denuncia o pecado. Denuncia o pecado. Pecado de quem? Do meu povo. Pecado de Israel, pecado de Jacó. Diz para eles o jejum que eu quero. Diz para ele o que eu desejo de Israel. O que eu quero. E se eles fizerem como eu quero, o que eu tenho reservado para eles? Não é uma palavra de julgamento apenas. Não é uma palavra de exaltação para que as pessoas se entristeçam, mas é uma palavra de ensino. É mostrar o caminho, é bússola. Se nós estivermos numa mata, perdido, sem bússola, a gente não sabe o caminho. Aí alguém vem e diz assim: ô fulano, olha, como é que é a bússola? Segue do norte para lá. Há tanto espaço, quilômetro depois do norte, vira à direita, segue para o sul, sudoeste, leste, onde for, e você vai achar o caminho. Dessa maneira. A palavra de Deus, ela serve para isso. Não é para a gente, eu quero mais ouvir essa palavra. Moisés, não queremos ouvir Deus. Não, a palavra de Deus é pesada. A palavra só tem isso, não tem promessa. Claro, as promessas estão aqui. As promessas estão aqui. A bênção está aqui. Dentro do redemoinho da exortação. As promessas estão aqui nesse manancial de água viva, que é a palavra de Deus. E aí ele diz assim: olha, os dia a dia me procuram. Dia a dia me procuram. Toda a terra procura por Deus, gente. Não é só da igreja, não. Toda a terra. Abre o jornal. Meia hora, precisa ser um jornal, cara, meia hora. Vai lá naquela página que tem aquele cara que está com sobrancelha pequena, aquela figura gorda, né? Feia até. Vai lá e vê. Tem pessoas, se é mentira, eu não sei, mas que dão um testemunho de que foi lá e obteve alguma coisa, porque procuram o quê? Algo maior que eles. E acabam indo para o caminho errado. Para um dia, em frente à igreja católica, e fica olhando as pessoas entrarem ali, ou aquelas que passam a porta, elas fazem uma reverência. Essa reverência significa um desejo de Deus, uma vontade de Deus. Passa pelas pessoas na rua e pergunta a elas se elas não querem algo mais, além do que a vida que tem tido, elas não querem. Mas elas não querem dar o caminho, ou talvez não conheçam. Isso na igreja, nós cantamos: olha para mim, eu me humilharei, quero tua presença, quero estar em tua presença. E aí a gente vai cantando um monte de louvores que retratam o desejo da nossa alma de estar com Deus. Mas Deus diz assim: para estar comigo é necessário fazer algumas coisas. E uma dessas coisas é o jejum que nós fazemos. E aí ele vai dizer: o jejum que nós fazemos pode não estar sendo
certo, o correto. E para fazer o correto, precisamos entender a palavra. E ele diz assim: olha, pois dia a dia me procuram, perecem desejosos de conhecer meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-lhe decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxima deles. Veja, esse povo queria experiência com Deus, queria uma relação com Deus, queria estar com Ele, mas não estava com Ele. Já tinha abandonado há muito tempo, não estava mais na presença de Deus. Achavam que estavam e queriam decisões abençoadas, queriam coisas preciosas para eles, queriam uma proximidade, mas essa proximidade não existia. Não existia. Por que essa proximidade não existia? Porque aquele que tem encontro com Deus tem sua vida transformada. Não tem jeito. Aquele que tem encontro com Cristo, a vida é transformada. Quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem tinha relações sexuais fora do casamento, não tem mais. Quem tinha relação sexual mesmo sendo casado, não tem mais. Acabou. Acabou. Aí eu disse: calma. Não sou eu que digo isso. É a Bíblia. O problema é que muitas vezes as pessoas acham: não, mas Deus vai entender. Deus vai entender. Deus vai entender. Será que vai ver? Será que Deus vai entender? Será que Deus vai aceitar que eu tenha sido lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que eu tenha vivido uma experiência com Ele real e verdadeira? Eu cometo pecado de vencer o Senhor entende. O Senhor entende. Não vai entender. Ele não vai entender. Da maneira como nós queremos que ele entenda, não vai entender. O que ele vai fazer é se afastar e deixar a gente seguir. E nós vamos pedir, e não vamos receber. E nós vamos dizer: somos de Deus, mas não somos de Deus. É um engano, é uma ilusão. É uma ilusão que muita gente está vivendo nesse mundo. É uma ilusão que muitas pessoas estão experimentando nesse mundo. É de Deus, sou de Deus, sou de Deus. Mas peraí, vamos ver a tua vida se é de Deus mesmo. Vamos ver o seu procedimento e sentimentos que estão no teu coração, se esses sentimentos são de Deus. Vamos pensar nisso. Vamos meditar sobre isso, mas não apontando o dedo para o irmão, não apontando o dedo para esse aquele, não. Vamos meditar nisso, olhando a nossa própria vida. Por isso Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, pois coma, beba. Não dá para entender biblicamente que alguém que não faça a vontade de Deus se sinta plenamente capaz de a presença dele. Vamos começar todo um verbo lá, evidentemente. Cair no homem, levantar de Deus, filhinha bom que não pequei, mas pecar, tem que advogar. Isso, está tudo escrito aí. Só que a gente precisa saber que nós não queremos apenas o Evangelho de emoções ou de palavras também. Nós queremos o Evangelho de verdade, de experiência real, de comprovação do poder de Deus, da autoridade de Deus. Nós queremos o Evangelho em que nós possamos ver os milagres de Deus e comprovar o milagre de Deus. Não apenas dizer: essa noite Deus fez um milagre.
seus empregados. Olha aqui. Explora o empregado, dá injustamente aquele que trabalha para você, paga mal, às vezes não paga, e está falando de Israel. Ele está dizendo assim: vocês fazem jejum, se humilham, se colocam diante de Deus. Deus nos viu, não reparou, não está vendo? Mas Deus está vendo, vocês são injustos. Ele diz: seu jejum termina em briga, em rixa, em socos brutais, brigando com o outro. É claro de brigar com ele. Nós brigamos, brigamos um com o outro, brigamos um com o outro, falamos um com o outro, expomos o outro, às vezes, a ignomínia, a vergonha. Nós não brigamos, nós não saímos no braço, mas briga, como tem briga? Como tem desprezo? Como tem, sabe, mal-estar? Quando nós? Não, nós somos amigos. Amigos? Não, meu amigo. Às vezes eu ouço as pessoas falando na igreja: nós somos seu amigo, nós chamamos o senhor como senhor, pastor, te amo também, eu mandei embora da igreja. Foi amém. Foi outra igreja, amém. Olha, mas o senhor vai ser sempre meu pastor. Não, você nunca ser pastor. Eu deixo ser pastor hoje aqui, não tenho mais, eu não sou mais ser pastor. Pode ser um amigo, pode ser mais ou menos amigo, pode ser um conhecido, pode ser um pastor daquela igreja, mas pastor daquela pessoa, não sou mais, eu quero ir embora. Esquecemos isso. Não, para eu sair bem, nós saímos bem dizendo a verdade. Olha, eu mostro para você, orar a Deus mudar esse meu coração. Não gosto do meu jeito, não gosto da maneira como o senhor prega, não gosto da maneira como o senhor dirige a igreja, não gosto da outra igreja, não gosto mais ninguém pastoreio, ninguém que é bom. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu justiça. Pode acontecer com você também, o senhor é meu amigo, mas amigo é aquele que fala a verdade. Amigo é aquele que diz assim: fulano, tendo curado na tua frente.